A inteligência emocional nada mais é do que a habilidade de conseguir identificar, gerir minhas próprias emoções e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de perceber as emoções das pessoas ao nosso redor. Quando a gente começa a olhar pra gente, é quando a gente tem luz da mudança que a gente precisa ter. Né? Que é levar propósito para as pessoas, cura e ressignificação. E eu costumo dizer muito lá no nosso instituto assim, o nosso propósito é despertar outros propósitos. Uau! Né? Então, eu tenho certeza que a dor ela serve para tirar, para extrair a nossa essência. E a nossa essência é divina, né? Nós somos filhos. Quando eu não tenho a inteligência emocional, eu não tenho autoconhecimento. E se eu não tenho autoconhecimento, eu não sei quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, qualquer rótulo vai me definir. Então, o quanto você tem achado que você está sozinho, porque é o que as suas emoções falam para você. Né? Então, mais uma vez, as emoções governando e não você governando as emoções. Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Alinhe-se Podcast. Eu sou Fabiana Almeida, sua host e mentora de mulheres que querem encontrar o seu propósito. Bom, gente, a gente vem aqui a cada episódio trazendo pessoas que vão trazendo luz para cada área da sua vida. E por que não olhar para o pilar emocional? E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai abordar assuntos como inteligência emocional e o que a falta da inteligência emocional ela leva para você. Então, eu tenho certeza que você vai ter insights poderosos para você olhar para a sua vida. Quando a gente começa a olhar para a gente, é quando a gente tem luz da mudança que a gente precisa ter. E para isso eu trouxe uma especialista em inteligência emocional e vou apresentá-la. Ela é Letícia Mello, casada, mãe de 2 princesas do Senhor e também diretora do IBA, o Instituto Brasileiro Atitude. Letícia, seja muito bem-vinda ao Alinhe-se Podcast. Obrigada. Obrigada, Fabi. É uma honra estar aqui, uma alegria muito, muito imensa poder contribuir com esse projeto incrível, que eu sei que tem levado assim, muita luz, muito direcionamento e muitas novas rotas, novas fases, novos ciclos para muitas pessoas. Parabéns, viu? Obrigada. Letícia, vamos começar a falar de inteligência emocional? Bora. Explica pra gente ali o que é inteligência emocional. Parece que todo mundo fala sobre isso, tem um monte de imersão sobre isso, só que é só uma imersão? A gente precisa ir numa imersão, num curso, para a gente ter inteligência emocional? Explica um pouquinho. Bacana, vamos lá. Muitas pessoas, na verdade, fazem uma confusão com o QI e o QE. O QI muitas pessoas têm. A gente, olhando hoje para a nossa sociedade, quantas pessoas, assim, expert, né, em muita coisa, extremamente inteligentes, mas quando às vezes você senta para conversar, você fala, peraí, cadê aquele, né, enfim, aquele desenvolver? Porque, na verdade, falta para as pessoas o QE, que é a inteligência emocional. A inteligência emocional, Fabi, nada mais é do que a habilidade de conseguir identificar, gerir minhas próprias emoções e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de perceber as emoções das pessoas ao nosso redor. E o que faltam hoje, como eu falei, o QI alto. E, inclusive, tem um estudo, não me lembro agora a fonte, mas o estudo fala que as pessoas são contratadas pelo QI que eles apresentam e são demitidas pela falta do QE, a falta da inteligência emocional. Né? E, assim, hoje nós temos, como você falou, muitas imersões e isso é bacana porque tem levado conhecimento para as pessoas. Isso é importante, sim, porque vai trazer o conhecimento e eu costumo dizer, conhecimento é importante, mas ele precisa caminhar junto com o autoconhecimento. Caso contrário, o conhecimento aqui, o autoconhecimento lá não traz muito resultado. Então, a questão é, como que eu vou aplicar na minha vida após essas imersões, né? É isso. Então, o conhecimento é o primeiro passo. Isso. Né? Então, a gente tem conhecimento, aí a gente aprofunda um pouco mais na aplicação, vem o entendimento e depois vem a sabedoria, que é a transformação da sua vida e das outras pessoas. Isso. Né? Então, Letícia, conta um pouquinho mais sobre a sua função. Né? Assim, o que te levou a estudar mais sobre isso, a aprofundar sobre isso? Você sempre foi psicanalista? Você sempre trabalhou com isso? Conta um pouco mais sobre essa trajetória. Sim, na verdade, assim, hoje nós temos um lema, né? Que é levar propósito para as pessoas, cura e ressignificação. E eu costumo dizer muito lá no nosso instituto assim, o nosso propósito é despertar outros propósitos. Uau! Só que, na verdade, eu até venho compartilhando com algumas pessoas, a Letícia, ela, antes de ser hoje, né, a psicanalista, aquela que, assim, ajuda a direcionar pessoas. E
os depoimentos são incríveis, o coração se aquece, né? Mas, na verdade, não fui sempre, né? Assim, formada nessa área, tendo o conhecimento nessa área. Porque, na verdade, nem autoconhecimento eu tinha, né? Então, assim, eu passei, por exemplo, pela ansiedade, o pânico. Passei pela depressão pós-parto, enfim, eu tive uma série de fatores que foi me despertando a sair daquela bolha, daquilo que doía. E quando eu comecei a buscar conhecimento nisso, eu comecei a perceber que não era só eu. As pessoas que estavam ali ao meu redor também estavam apresentando situações, demandas, problemas ali. Eu falei, gente, eu quero fazer mais. Eu já trabalhava com pessoas, né? Também sou pastora. Então, eu já trabalhava ali com o público, já estava ali com mulheres, né? Também. E eu fui percebendo que eu poderia trazer aquele conhecimento que eu já estava buscando para mim, para outras pessoas. Uau. Foi uma jornada, assim, de muita superação. Muita superação. Mas, graças a Deus, para a glória de Deus, a gente tem conseguido, assim, vencer, ressignificar a melhor parte, viver o propósito. Não tenho dúvida que esse é o meu propósito. E, através disso, despertando outros, né? É isso. E, Letícia, você trouxe aqui, como tantas outras mulheres incríveis que vieram aqui, que o propósito delas foi despertado através de uma dor. Né? Então, eu tenho certeza que a dor ela serve para tirar, para extrair a nossa essência. E a nossa essência é divina, né? Nós somos filhos. Então, a gente precisa deixar que esse filtro emocional, a gente precisa deixar de permitir com que as emoções nos direcionem. Então, as emoções, quando elas não estão geridas, e aí você vai explicar um pouco melhor pra gente. Tem como controlar a emoção? A gente controla? Então, na verdade, assim... o que muitas pessoas se frustram, Fabi, às vezes recebem uma informação que elas têm que controlar e aí elas se sentem, assim, encurraladas. Porque não adquiriram a habilidade de como fazer isso. E não é instantâneo. Por mais que nós gostaríamos que fosse. Não é instantâneo. Então, essa pessoa, ela precisa primeiro, aquilo que nós estamos falando, conhecimento, que é através da inteligência emocional. Ela vai se descobrindo, vai desenvolvendo autoconhecimento. E aí, o que acontece? Vai acontecer uma mudança de hábitos. Porque um hábito, ele não pode ser... Não tem como ser simplesmente anulado aquele hábito. Por exemplo, a pessoa que é extremamente negativa. Ela é muito negativa. Ela não vai conseguir acordar no dia seguinte sendo extremamente positiva. Não liga um botãozinho? Não liga. Não tem, assim, não é um passe de mágica. Então, na verdade, são pequenas ações. É aquilo que você falou, não é sobre o que me acontece. É a resposta que eu vou dar. E aquela famosa frase que o pessoal fala. Deus me dá sabedoria. Ele tá dando. Deus me dá paz. Na verdade, ele vai te dar. Primeiro, situações, circunstâncias, para que a gente consiga perceber, discernir e escolher dar a resposta certa. Então, muitas pessoas, às vezes, querem aquela receita pronta. E aí se frustram. Porque, às vezes, não tem uma pessoa para acompanhar, não tem uma pessoa para direcionar. Às vezes, ela escuta ali uma pessoa falar, uau, é uma fórmula mágica, eu vou fazer igualzinho àquela pessoa. Só que, às vezes, a vivência é distinta, é diferente. Então, ela vai tentar aplicar aquela mesma receita na vida dela, ela vai se frustrar. Então, calma. É um dia de cada vez, a gente costuma falar. E são pequenas atitudes diárias que vai modelando novos hábitos até aquele hábito se tornar uma rotina. Aí a coisa começa a acontecer. É isso. Então, ela tá dando aqui um caminho que nos é ensinado na Bíblia também. Então, você vê que não tem como a gente dissociar o físico, a mente e a parte espiritual. E vocês estão vendo a cada episódio. Se você não assistiu os anteriores, volta. Eu vou deixar aqui o último, mas todos os outros a gente sempre tá mostrando que não conseguimos dividir corpo, mente e espírito. Letícia, você falou aqui sobre o QI. Vamos trazer, porque às vezes a pessoa escutou o QI e fica... O que é isso? É de comer? Então, explica pra gente sobre o QI, sobre o que é. E lembrando que
a gente é muito treinado para aumentar nossa habilidade intelectual. Esse é o problema. Então, nós somos capacitados, nós somos ensinados que a gente precisa estudar, estudar, estudar. Mas o quanto a gente é ensinado sobre as nossas emoções. O quanto lá na infância a gente não sabe, ou a gente é podado nas emoções, quando a gente começa a manifestar na infância, e aí chega na fase adulta não sabe nem nomear. Né, que emoção está sentindo. Então, vamos trazer um pouquinho mais sobre a diferença entre a inteligência intelectual e a inteligência emocional para as pessoas entenderem um pouco o que está governando a vida dela ali. Isso, ótimo. Então, o QI é a inteligência intelectual. Ótimo, nós adquirimos. Hoje é bem fácil, na verdade. Antigamente, para você adquirir a inteligência intelectual, era um pouco mais difícil. Hoje não. Hoje você consegue cursos, mentorias, imersões, faculdades, universidades. Então, assim, o caminho está aberto. Então, nós percebemos hoje na nossa sociedade essa evolução do QI, da inteligência intelectual. Isso é muito bom. O problema é a falta do QE, que é a falta da inteligência emocional. Porque, às vezes, a pessoa, ela sabe ali, entende de sistemas, por exemplo. Eu não entendo de sistemas. Mas você vê, às vezes, uma pessoa que entende de sistemas. Ela sabe nomear, ela sabe separar, ela sabe fazer tudo. Mas, às vezes, quando ela está frustrada, ela não sabe como lidar com a frustração. Então, são especialistas em muita coisa, mas não sabem o que estão sentindo. Uma coisa que eu tenho percebido, infelizmente, ainda é uma triste realidade. É quando eu estou em palestras, né? E aí eu estou falando sobre a inteligência emocional, por exemplo, e eu falo com as pessoas assim, pensa aí comigo agora. Quem você é? Uau. Fabi, as pessoas travam. Sim. Infelizmente. Eu falo assim, peraí, gente. Se eu fosse pedir para que você falasse um pouco da sua área de atuação, fala um pouco do seu marido, da sua esposa, da sua mãe. E se eu pedisse para você falar sobre qualquer coisa. Agora, eu só estou pedindo para você falar sobre o que é mais importante na sua vida primeiro. Você. Quem você é? Então, quando a gente traz essa pergunta, você vê, às vezes, pessoas grandes desmoronarem. Uau. Porque, às vezes, não sabem, né? Então, assim, hoje eu costumo dizer... Nas escolas, por exemplo, deveriam ter mais palestras, imersões, porque o maior índice, por exemplo, o Brasil, ele lidera o ranking mundial, sendo o país mais ansioso do mundo. Uau. Está no ranking mundial. O quinto mais depressivo da América Latina. Então, quando nós olhamos para essa triste realidade, nós percebemos hoje, por exemplo, jovens, ideação suicida. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida. Infelizmente, são dados que estão só aumentando. Então, falta o quê? Inteligência emocional. Agora é simples. Quem está nos ouvindo pode fazer um teste muito rápido agora. Primeiro, o que você está sentindo? Vamos começar por etapas. O quê? Vamos parar para perceber? Às vezes as pessoas estão tão no automático, Fabi, tão no automático. Ai, não sei. Não sei. Não, calma. Vamos pensar, o que você está sentindo? Aí eu venho outra pergunta. Qual é o seu sonho? Uau. Às vezes as pessoas não sabem. Não são todas, mas a maioria delas. Qual é o seu propósito? Aí percebe que vai só dificultando, né? Então, assim, é simples. Se você que está aí nos ouvindo, às vezes engasgou um pouco em alguma dessas respostas, né? Dessas perguntas, na verdade, é só você perceber o seu nível de QE nesse exato momento. Uau. E engraçado, você falou algo aqui, quem é você? A primeira vez que eu fui fazer esse exercício, Letícia, eu tinha que escrever. E sempre que me perguntavam quem é você, eu falava sobre o que eu fazia, não sobre quem eu era. Né? Então, assim, vamos trazer um pouquinho sobre a pirâmide do indivíduo, sobre a crença de identidade, capacidade e merecimento, para que as pessoas olhem para dentro de si e vejam se essa pirâmide ela não está disfuncional. Porque a inteligência emocional, ela vem para quê? Para alinhar você, para que você entenda quem você é e você não é as suas emoções. Isso. É isso que a gente precisa entender. Nós não somos as nossas emoções. Nós não controlamos, mas nós temos ferramentas, nós temos como aprender a fazer gestão. Porque informação é algo que eu comecei a aplicar na minha vida. E o Alinhe-se, ele surgiu através de um desafio que eu criei, que se chama Alinhe-se, né? Que é para a pessoa aprender a fazer gestão emocional. E
Quando você aprende a olhar suas emoções sem mergulhar nas emoções, ela te dá informação para onde está a raiz de determinados gatilhos. E é onde dia após dia, porque é todo dia, não adianta você assistir esse episódio e falar, uau, ganhei inteligência emocional. Não é assim. Isso é infantilidade. Isso. Né? O adulto, ele entende que ele precisa fazer todos os dias. As vias antigas, elas vão estar aí, vão estar para sempre aí. Então, vamos aprofundar um pouco mais, vamos trazer para o pessoal sobre crença, sobre essa pirâmide do indivíduo. Quando ela está funcional, que é a pessoa sendo madura, olhando para o que precisa olhar e corrigindo o que precisa corrigir, ou quando ela está disfuncional, que ou ela é o que ela tem, ou ela é o que ela faz. Sim, porque na verdade é aquela questão. Quando eu não tenho a inteligência emocional, eu não tenho autoconhecimento. E se eu não tenho autoconhecimento, eu não sei quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, qualquer rótulo vai me definir. Uau. Então, o que acontece? Quando nós falamos sobre crenças, a gente vai percebendo que, a partir do momento que a pessoa ela vai desenvolvendo no autoconhecimento, ela vai identificando fatores que não são delas. Na verdade, elas só reproduziram. Então, vamos supor, lá na infância, né? Eu costumo dizer que infância é a terra que a gente pisa a vida toda, né? É uma frase que eu ouvi e eu acho incrível isso. Então, a infância, ela vai sendo repercutida todos os dias diante de nós. Sabe aquele adulto, quando está numa situação que, às vezes, ele sabe que ele está certo, mas a situação, no momento ali, faz com que as pessoas não percebam isso. Esse adulto, ele quer gritar, ele quer esbravejar. Ele quer mostrar a razão dele. Ele quer ser ouvido. Ele quer que as pessoas entendam que ele está correto. É mais ou menos aquela história. Aquela criança de 30 anos. Então, assim... Então, quando a pessoa ela não percebe isso, ela vai simplesmente reproduzindo comportamentos. E esses comportamentos, eles são regidos por crenças lá atrás. E essas crenças, elas são adquiridas, às vezes, por frustrações, por feridas. E ela vai simplesmente reproduzindo tudo isso. Aí entra um outro fator. Eu não entendo a causa, desconheço a causa, porque 95% da nossa mente ela é inconsciente. O inconsciente, a gente só controla a parte consciente, que é 5%, né? Então, é o inconsciente que controla a gente, que influencia sobre aquilo que eu penso e aquilo que eu faço. Aí depois vem as consequências. Aí entra outro fator. Mas eu quero ser reconhecido, Fabi. Eu quero ser validado. Então, aquela crença me leva a ter comportamentos, porque eu só estou querendo ser reconhecido. Eu quero sentir que eu mereço. Porque, às vezes, as crenças lá atrás, às vezes eu cresci ouvindo, menino, você não merece. Menino, você não faz nada direito. Menino, então eu me torno hoje um adulto que eu quero ser validado. Ou seja, é como se eu estivesse procurando papai e mamãe nas pessoas da minha atualidade. Né? Buscando reconhecimento e o afeto Constante. Que talvez não teve lá atrás. Sim. Né? Isso é impressionante. E como é que esse adulto... essa pessoa que está escutando a gente, ele vai perceber a influência ou do subconsciente ou quando ela está consciente. Tem como ela olhar e falar, ué, mas será que são as minhas emoções que estão governando aqui ou eu estou governando as emoções? Como ela percebe isso? 2 pontos. Primeiro, conhecimento. Nós vemos uma parte das pessoas hoje que buscam conhecimento. Fantástico. Isso é muito bom. O conhecimento vai te ajudar a perceber algumas coisas? Vai. Só que vai ter outros gatilhos, alguns insights, que eu não sei a origem. A gente trabalha muito com causa. Por exemplo, não é só aquilo que está na superfície, aquilo que está influenciando o meu comportamento, as minhas vivências ou os meus resultados. É o que está por trás daquilo. Então, o conhecimento vai ajudar eu a perceber muita coisa aqui na superfície? Vai. Só que é o autoconhecimento. É o QE, é a inteligência emocional que vai me ajudar a identificar o que está por detrás de tudo isso. Então, conhecimento e autoconhecimento. Nessas jornadas, eu vou precisar de alguém, eu vou precisar de um profissional, eu vou precisar de alguém que me direcione, alguém que tenha conhecimento de causa, para me ajudar a identificar aquilo que eu não estou observando, aquilo que eu não estou identificando. Por exemplo, a terapia é um pilar. A terapia, eu falo muito para os meus alunos, nada mais é do que ajudar com que a pessoa escute o que ela mesma está falando. E uma coisa que eu falo, eles dão risada, né? Eu falo assim, vamos sair do automático?
Vamos parar para pensar no que nós estamos pensando. Uau. E às vezes eu não vou conseguir, por quê? Por causa dos hábitos. Eu não aprendi. Eu aprendi a cuidar do corpo. Eu aprendi a cuidar da alimentação, mas eu não aprendi a cuidar da alma, das minhas emoções. Então, nessa jornada, tem uma pessoa que vai falar, opa, você percebeu que você acabou de falar? Faz sentido mesmo? E aí, esse autoconhecimento, ele vai crescendo, evoluindo, né? Vamos entrar um pouquinho mais na psicanálise? Vamos. Conta pra gente, porque eu tô curiosa. Pra saber quando entrou na sua vida, quando a psicanálise... Porque a Letícia, ela é sexóloga e psicanalista. Além de ser diretora do IBA, a gente vai falar sobre o IBA já, que eu tô super curiosa. E eu tenho certeza que você também. Então, a Letícia, ela vai trazer um pouquinho mais quando teve essa influência da psicanálise na vida dela e sobre os processos. A vida é feita de processos e a gente precisa dar o primeiro passo. A palavra, eu sempre vou trazer a palavra, gente. Vocês vão ver, sempre, todo episódio. Na palavra, ela fala que a gente não nasceu para viver só. Porque quando um cai, existe um outro que vem e nos ajuda a levantar. Sim. Então, o quanto você tem achado que você está sozinho. Porque é o que as suas emoções falam para você. Né? Então, mais uma vez, as emoções governando e não você governando as emoções. Então, Letícia, conta pra gente sobre a psicanálise. Porque quando a gente fala psicanálise, o olho dela brilha. Quando a gente ela fala brilha. Assim, e ela fala, eu amo pessoas, né? Quando eu conversei com ela ali, porque tem os bastidores, a gente passa um tempo conversando, a voz dela muda quando ela fala. Então, vamos mergulhar um pouquinho mais, porque pode ser que você esteja aí, você tem algo também que queima no seu coração, que também é para ajudar e apoiar outras pessoas, ajudar a guiar outras pessoas. Então, ela vai contar pra gente um pouco mais. Eu conto sobre a psicanálise. Ótimo. Na verdade, Fabi, a psicanálise, ela chegou para compor o meu propósito. Então, a psicanálise, ela despertou aquela menina que estava ali com medo, né, da vida. Aquela menina que estava ali com medo de errar. Aquela menina que tinha medo de sair, ser vista e, às vezes, não ser aprovada, né? Uau. Então, como eu te falei, eu estava trabalhando já com mulheres, com pessoas, já estava ali cuidando de vidas. Só que o que faltava na Letícia? O autoconhecimento, né? Então, quando eu comecei, uma oportunidade saiu, uma pessoa comentou sobre um curso no ambiente que eu estava, eu falei, opa, eu senti, engraçado que assim, foi justamente naquela semana que eu falei para Deus assim, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Eu amo o que eu faço, mas ainda eu sinto que tá faltando alguma coisa. E eu fiz oração. Eu falei assim, Deus, me direciona. Qual é o meu propósito? Acho que é a pergunta de muitas pessoas. Qual é o meu propósito? Eu preciso saber se o meu propósito é isso que eu tô fazendo, porque tá faltando alguma coisa. Eu ouvi alguém falar de um curso. Eu falei assim, olhei para um lado, olhei para o outro, assim. Ninguém falou nada. Eu falei, gente, eu vou. E eu fui. Quando eu fui com medo. Fui com muito medo de errar. Eu fui com muito medo de não ser aprovada, mas eu fui. Eu sentia que eu precisava estar ali. E ali foi me apresentado o que era a mente humana, o que era a psicanálise. Eu conheci outras abordagens também. Só que a psicanálise, ela me encantou. Porque a psicanálise, ela não fala simplesmente sobre os sintomas, sobre a superfície. Ela te faz ir lá, ela é investigativa, ela investiga a mente. Ela te faz ir lá onde você não quer ir. Lá naquilo que dói, naquilo que a gente, como bons seres humanos, tenta esconder, sem perceber. Então, quando eu entendi a psicanálise, que é investigar o inconsciente, que é descobrir aquela criança interior que estava gritando até lá atrás, no dia presente, e eu não tinha percebido, mas o meu comportamento estava sendo influenciado terrivelmente. Então, quando eu descobri isso, eu falei, uau, é isso daqui. Aí eu comecei a estudar, eu comecei a buscar, e aí eu falei assim, hoje eu falo, ai, não falta mais nada, tá completo. Alinhou. 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 Isso, exato. Vamos aprofundar um pouco mais. E quando surgiu o IBA? Conta um pouquinho mais sobre o Instituto, porque eu tenho certeza que você está falando. Tem gente falando, gente, eu sinto isso também. E se a pessoa quiser mergulhar nisso, você tem um caminho, não tem? Sim, então conta pra gente sobre o IBA. Sim, eu amo falar sobre isso. Quando eu descobri, né, a psicanálise, eu falo que Deus fez com que a psicanálise me encontrasse.
ali para me descobrir, viver esse propósito, eu comecei a fazer atendimentos. Então, tinha consultório, eu atendia meus pacientes. E dentro ali do consultório, eu amo fazer isso, Fabi. Sou apaixonada em ouvir pessoas, em despertar outros propósitos. Eu nasci para isso. Ai, que lindo. E só que aí eu comecei a perceber assim, Deus, isso aqui é muito bom. Só que eu alcanço uma pessoa por vez. É só uma pessoa, eu quero mais. Eu gosto de dar muito exemplo de um filme, Até o Último Homem. Não sei se você... Ele é maravilhoso, Fabi. É o que o cara fica soterrado? Na guerra. Sei. Isso, na guerra. E ele fala assim, Deus, me ajuda a salvar mais um. Só mais um. E ele vai pedindo para Deus. E eu falei, Senhor, eu quero mais pessoas. Eu quero... Um depoimento aqui já aquece meu coração. É tão lindo. Imagina 30, imagina 40, imagina 100 pessoas. E aí eu comecei a gerar isso. Foi uma gestação. Eu e meu marido, nós começamos a sonhar com isso. Nisso eu também já dava aula em alguns institutos, palestrando e ali no consultório. E sempre quando eu ia dar algumas palestras, chegavam algumas mulheres e falavam assim, Letícia, como que eu faço para ser sua aluna? Letícia, eu quero ser sua aluna. Letícia, eu quero ser direcionada por você. E eu falava, gente, o que eu vou fazer com esse povo? Até um dia na minha cozinha, sentada na minha cozinha, no dia da dor. Sabe aquele dia da dor, que a dor chega e bate a sua porta? E você tem que decidir se você vai internalizar ou se você vai ressignificar. Então, eu estava na minha cozinha, sentada, e eu falei assim, eu preciso escrever alguma coisa. Eu amo a escrita. Eu sinto que eu preciso escrever alguma coisa. E fui ardendo no meu coração. Eu sentei com papel em branco, da forma que estou aqui. Sentei. Eu comecei a escrever sem parar. Eu fiquei 2h30 ali, tá? Escrevendo. Quando eu parei, eu olhei, mostrei pro meu marido e falei assim, amor, olha isso. Ele olhou pra mim. Ele falou assim, amor, nosso instituto. Uau. Eu falei assim, meu Deus, que medo. Então, nós começamos assim, eu lembro que eu falei assim, tá bom, né? Então, vamos começar 7 pessoas, no máximo. 7 pessoas. Vamos começar a treinar pessoas para cuidar de outras pessoas. Vamos multiplicar esse propósito. E quando nós demos assim a largada, eu não fui para rede social, inicialmente não. Hoje a gente tem um trabalho na mídia, mas eu não, a princípio não fui porque eu não tive tempo, porque as pessoas começaram a procurar a gente. Uau. Então eu falei, gente, só 7. Aí começou a chegar pessoas, montamos uma turma com mais de 7. Eu falei, não, tá bom, chega, não vai caber mais a sala de aula. E começou a chegar mais pessoas. Meu marido vai ter que montar a segunda turma. Eu falei, meu Deus, então monta a segunda turma, chega. Logo que nós começamos, já veio pessoas, inclusive, do exterior procurando e nasceu a 3ª turma. Eu falei, meu Deus. Hoje nós estamos indo para a 4ª turma do curso de psicanálise, que começa no início de fevereiro de 2025, daqui a pouco, né? Nós já temos alunos matriculados aguardando, estavam na lista de espera, aguardando a 4ª turma. E hoje nós temos, assim, mais de 150 alunos. A gente tem um ano apenas. Uau. Nós temos mais de 150 alunos no Brasil e no mundo. Inclusive, a logo do nosso instituto é o planeta Terra com o capelo, aquele chapeuzinho de formar. Eu vou colocar, gente, a logo. Pra vocês verem. E essa logo foi sonhada, Fabi. Porque eu lembro que o rapaz que perguntou, ele falou assim, como que é a logo? É assim, assim? Eu falei, não, ela tá aqui na minha cabeça. Ele, como que é? Então, eu vejo assim, 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 do Brasil pro mundo. Que lindo. Do Brasil pro mundo. E hoje nós temos, né, no Brasil, na Bélgica, nós temos em Londres, Luton, e, enfim, ali no Reino Unido. E nós só estamos começando. E o nosso lema, como eu te falei, é esse. Que o nosso propósito desperte outros propósitos. Então, inicialmente tinha a Letícia ali, dentro do consultório, cuidando de uma pessoa por hora, por vez. Hoje nós temos, assim, muitas pessoas, às vezes dentro de um ambiente ali online, ao redor do mundo. Então, assim, várias outras pessoas estão sendo alcançadas por esse propósito. Então, para mim, eu amo falar sobre isso. Não tá dando para perceber, não. Letícia, fala pra gente onde a gente encontra mais informações do Instituto, porque eu vou deixar na tela. Ainda tem vaga para as pessoas se inscreverem? Conta um pouquinho mais, que eu tô curiosa. Nós temos vaga para a nossa 4ª turma de psicanálise, que vai começar no início de fevereiro. São 12 meses de curso, muito intensivo.
É uma vez por semana apenas a aula, mas com muito conhecimento, muito rico. Para eles hoje chegarem até nós é muito simples. A gente geralmente orienta para ir na nossa página do Instagram, @Instituto Brasileiro Atitude. E na nossa link na bio, tem ali o telefone da nossa equipe de suporte. Então, vocês podem entrar pelo @Instituto Brasileiro Atitude. E ali no link da bio você fala com a nossa equipe te direciona, mas tem vagas. A gente sempre tem vagas para aquelas pessoas que sentem que chegou o momento de viver o propósito delas. Ai, que lindo. E é isso, gente. E você vê que a Letícia teve um ponto aqui onde a gente precisa voltar e tomar como exemplo. Ela falou que num momento, naquele dia de dor, ela sentou e ela começou a escrever. Então, ela estava ali escrevendo o que vinha no coração. Então, ela não estava deixando as emoções controlarem ela. Será que isso não está acontecendo com você também aí? Será que muitas vezes é um momento de mover, de você passar por um novo na sua vida e você tem caído? E eu falo por mim, né? Nós somos testemunhas vivas do que Deus ele pode fazer na vida da gente. Só que até a gente manifestar esse poder dele, até a gente ser testemunha, a gente passa por processos. E às vezes a gente acha que está repetindo o processo, mas é porque a gente não permitiu o agir dele. Teve uma convidada aqui, a Lara, que você conheceu também. Ela é psicanalista também. E ela falou assim, Fabi, por causa das minhas emoções, eu não deixava o poder de Deus se manifestar. A minha fé não se manifestava. E é isso. Né? Então, assim, enquanto a tua emoção ela estiver no controle, governando, não vai ter a ação divina. Não vai ter mesmo. E eu costumo dizer que a nossa mente pra gente. Sim. Eu gosto de dar um exemplo, Fabi, ali, ciência e fé estão interligadas, sempre esteve, né? O problema, às vezes, é o que algumas pessoas fizeram com isso. Tentaram deturpar esse conhecimento que tá junto ali, né? O que acontece? Quando nós vamos percebendo sobre a inteligência emocional, inteligência intelectual, nós vamos percebendo ali, por exemplo, numa história bíblica. A Bíblia fala que quando Jesus ele foi batizado, o céu se abre. Ele tem uma experiência ali a nível espiritual incrível. O céu se abre, o Espírito Santo desce no formato de pombo, né, de pomba, e ali ele ouve uma voz. Olha só como que ciência e fé está interligado. Ele ouve uma voz de Deus falando assim, palavra de afirmação, este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Então, o pai afirmando a identidade do filho. Uau. O pai está fazendo uma afirmação para a identidade do filho. Só que, vamos lá, vem o segundo momento, o momento de exercer a identidade. Então, a Bíblia fala, o livro mais científico que eu li até hoje, que eu leio, é a Bíblia. Inclusive, hoje, para a neurociência, o Provérbios de Salomão é considerado o livro da inteligência emocional. Então, agora Jesus ele é direcionado pelo Espírito de Deus, não foi pelo diabo, pelo Espírito de Deus para ser tentado no deserto pelo diabo. E ele passa 40 dias ali de jejum, sem beber água, sem comer nada. Humanamente, ele está vulnerável. Eu, quando fico um dia sem comer, eu já fico... Meu marido que o diga. Agora, imagina Jesus ali, 40 dias... ali sem comer e sem beber nada. Ele estava vulnerável emocionalmente e fisicamente. No último momento, chega o diabo, né? Tem algumas pessoas que acreditam que ele existe, mas acreditando ou não, essa é a verdade. Ele chega ali, ele não chega falando, não. Ele só chega aproveitando o momento de fragilidade, vulnerabilidade. Primeira coisa que ele fala é contra a identidade de Jesus. Uau. Ele tenta colocar em xeque, em dúvida, essa identidade. Ele só chega e fala assim, peraí, se és filho, então transforma essas pedras em pão. Então, acho que hoje, tenho certeza, que o nosso desafio hoje é conseguir identificar a voz de Deus das vozes contrárias. E a nossa mente pra gente. Então, peraí, mas você não é o filho? Você tem certeza que você é isso mesmo? E trazendo para a nossa realidade hoje... tudo aquilo. Quando a gente fala de propósito, é muito lindo, mas a gente não romantiza isso, porque existe um processo por trás do propósito. Ou você vive o propósito na íntegra, ou você embota ele. Então, você tem duas direções, duas opções.
Então, quando às vezes você sente aquele desejo, nossa, eu gostaria de fazer isso, eu sinto que eu deveria fazer isso, mas vem um pensamento ou alguém falar, mas você tem certeza, Fabi? Mas tanta gente já tentou, mas não deu certo. Eu acho que pra você, não sei, não, mas eu acho, eu sinto. E aí você faz o quê? Pá, internaliza. É mesmo, né? Eu quero tanto, mas será? Realmente faz sentido o que o fulano falou. E aí nós vamos internalizando e nós vamos abortando o nosso propósito ao longo da nossa existência. Até que vai chegar num momento chamado arrependimento. A Marluce Gonçalves foi uma mentora incrível na minha vida. E ela fala uma coisa fantástica. Ela fala assim, ou você tem a dor da disciplina, ou você tem a dor do arrependimento. Eu escolhi, Fabi, ter a dor da disciplina. Eu prefiro ter a dor da disciplina do que chegar em uma altura da minha vida e falar, poxa vida, mas o tempo passou, né? E o que é que nós estamos... Qual é a mensagem que a nossa vida, que as nossas ações estão falando para as outras pessoas? Existe um legado que está sendo construído, né? Sim, gente, eu tô aqui, ó, encantada. Letícia, eu preciso dar até um testemunho. Eu tava perdida, como um monte de gente ali, sem saber. Eu li um livro do Rick Warren, né? Uma Vida com Propósito. Sim. Quando eu li aquele livro, eu falei, gente, acho que eu não nasci com propósito. Deus errou em mim. Deus erra. Não. Eu que não estava com o coração ali preparado para escutar Deus. Por quê? Porque eu estava com as minhas emoções tomando conta, direcionando, vivendo uma vida de frustração e vivendo o engano. E quando eu comecei a mergulhar e falar, não, pera, se eu der o passo, Deus ele vai mostrando, e é na dor, né? A dor, ela vai acessando ali, eu falo, a gente nasce com sementinhas implantadas, e é na dor. Né? Tanto que a natureza mostra isso, para tirar a essência de flores, a essência de frutos, a essência do azeite, passa por momento de prensas, passa por momento ali, né? Então, assim é na vida da gente. E eu passei por esse momento também. Quando Deus me mostra o que eu tinha que fazer, que era estudar muito sobre identidade, que era sobre isso que eu ia falar, né? Sobre a ativação de identidade. Então, eu brinco assim, eu falo assim, o que eu faço? Eu sou treinadora comportamental, mas é muito aberto. O que eu faço? Eu ativo e dou as ferramentas para a pessoa ativar a identidade dela. E isso é o quê? Através da minha jornada de vida. E Deus me mostra exatamente essa passagem da Bíblia, né, de Jesus. Eu falo, gente, sempre que eu vou falar, gente, Jesus foi tocado na identidade. Porque foi algo que Deus, ele me mostra também. Então, eu tô aqui encantada, vendo que quando há propósito de Deus, é a mesma mente, né? E é isso que a gente tem que buscar. Na palavra, ele fala que nós precisamos buscar a mente de Jesus. Sim. A gente precisa entender quem ele foi, né? Ele tem um papel ali, através dele, nós somos nomeados filhos por causa dele. O tanto que a gente não aceita o perdão total dele, o quanto a gente tem dúvidas, e aí a gente fica parado, rodando em círculos. Se você estiver se sentindo rodando em círculos, é porque você precisa, talvez, avançar um pouco mais e ousar mergulhar em águas mais profundas, e essas águas profundas é o autoconhecimento. Uau, isso. Não é? Então, Exato. é você ter a coragem de olhar para as suas dores e para os seus erros, só que sem o julgamento. Porque não foi isso que Deus nos ensinou. Ele nos ensina que nós não temos que julgar. E aí, quando a gente sofre por causa das emoções, é porque nós estamos julgando. Sim. E, Fabi, isso é tão interessante, porque quando nós percebemos, assim, por exemplo, aquelas pessoas que julgam muito. A Letícia foi uma pessoa que era, assim, a dona da verdade. Aí, até que eu fui descobrir que eu nunca fui a dona da verdade. Eu só estava querendo me proteger de quem pensava diferente de mim. Uau. Com medo dessas pessoas não validarem a Letícia. Com medo da Letícia não ser reconhecida ou aceita por essas pessoas. Então, a gente entende, por exemplo, na psicanálise, que esse julgamento são mecanismos de defesa que a pessoa ela usa inconscientemente, sem perceber, para poder se proteger. E eu costumo dizer, quanto maior o nível, às vezes, do comportamento rebelde, a gente não, meu filho é rebelde, meu filho que é rebelde é só filho que não tem certeza que é amado. Uau. Só que a gente é filho, a gente sempre vai ser filho. E uma coisa que nós percebemos muito na quebra da identidade, se a gente for lá atrás, novamente, nós vamos entender o seguinte, papai e mamãe são as primeiras pessoas que nós vamos aprender a nos relacionar com o mundo.
É a partir do pai e a mãe, são os genitores. Ou uma tia, uma avó, não importa, mas são as primeiras pessoas ali que a criança ela tem essa experiência. E é incrível, por exemplo, se eu perguntar, nossa, você se lembra de quando você tinha 3 meses, 6 meses, 9 meses? Não, não quer dizer que você esqueceu. Só está submerso no seu inconsciente, né? E esse inconsciente está influenciando até hoje as nossas vivências. Então, às vezes, por exemplo, o pai é aquele que direciona. O pai é aquele que libera para a vida. É aquele que direciona. O papel do pai é aquele que protege, aquele que ajuda a afirmar uma identidade. Só que hoje nós olhamos para a falta do QE, da inteligência emocional, hoje, que dirá lá no tempo dos nossos pais. Ah, quer dizer, Letícia, que é culpa dos pais? Não, não é culpa dos pais. Eles erraram tentando acertar, como nós também. Eu sou mãe. Eu também, tentando acertar, a gente erra e tá tudo certo. O que eu vou fazer com esse erro que é a questão, né? Então, eles também erraram nesse propósito, no cumprir também esse propósito. Então, o pai, ele é aquele que direciona. E aquelas pessoas, às vezes, que apresentam uma identidade, às vezes, deturpada, quebrada, primeira coisa que a gente olha, como que foi a sua relação com o seu pai? Algumas pessoas olham e falam assim, nunca o conheci. Foi tranquila. Tá tudo bem, ótimo. Mas no decorrer do processo daquela pessoa, ela vira e fala assim, lembrei de uma coisa. Eu me lembro que lá naquela infância, meu pai, aquela famosa frase dos pais, né? Engole o choro. Você não é homem? Engole esse choro. Homem que é homem não chora. E vai colocando tanto no homem como nas mulheres, né? Menina estabanada. Tudo que você pega cai. E o pai, às vezes, aquele que firma a identidade, o cérebro, ele é altamente sugestionável. A neurociência diz isso. Ele é altamente sugestionável. Então, quando eu vou crescendo em um ambiente que é colocado em xeque a minha identidade, acabou. Vai ser aquilo que eu vou viver até que eu adquiri autoconhecimento e viro a chave. Teve uma experiência que eu passei rapidinho aqui. Teve uma experiência que eu passei onde eu percebi que eu estava sofrendo a síndrome da impostora. Conta um pouquinho mais. Eu falava assim, gente, foi inclusive o Instituto, o nascer do Instituto, eu descobri isso no nascer do Instituto. Eu falava assim, meu Deus, mas, gente, eu não vou dar conta, eu não sou tão boa assim quanto todo mundo pensa. As pessoas... Isso é uma farsa. As pessoas chegavam, às vezes, ali, a gente faz seminários também, imersões. Às vezes a pessoa chegava e falava, Letícia, meu Deus... Eu precisava disso aqui. A minha vida tá dando virada, aquilo que você fala. Eu falei, gente, mas eu não... E eu ficava assim, mas eu sou uma farsa, eu não sou tudo isso. Eu sei que foi bacana, mas se forçar um pouco mais, eu não vou dar conta. Eu ficava com aquele medo, só que eu não falava, né? Eu ficava ali pra mim. Até que um dia, eu descobri, falei, opa, peraí, autoconhecimento. Eu tô com medo de fazer aquilo que eu sei. Porque eu tô com medo de não ser a verdade pro outro. É aquela busca de ser aceito. Tô querendo ser aceito, né? Aí eu fui entender que eu estava passando pela síndrome da impostora. Eu achava que eu era uma impostora. Eu até fiz um post no meu Instagram. Algumas pessoas às vezes não entenderam ali. Eu coloquei uma foto minha e coloquei bem grande, impostora. As pessoas olharam. Letícia, tem um post ali. Foi você? Foi hackeado o seu Instagram? Aí eu falei, não, é pra chocar mesmo, porque às vezes nós estamos num choque interno sem perceber todo dia, né? E aí eu falei sobre isso, então eu superei. Aí eu fui descobrir por que eu estava lembra do inconsciente? Que a psicanálise traz esse olhar, não é o quê, mas o que tá por trás disso. Aí eu, no autoconhecimento, também faço terapia. E ali nas minhas terapias eu fui identificando que às vezes algumas coisas... Meu pai é maravilhoso, Fabi. Meu pai e minha mãe são maravilhosos. Só que também são seres humanos como eu sou. Eu sou também humana. E eu me lembro que na infância, às vezes, meu pai, né? Menino, você já viu, né? Menino arteiro, como diz o goiano. Aí acho que meu pai perdia a paciência. Menina, você não dá conta de fazer os trem direito. Tudo que você faz, você não tá dando conta de fazer e tal. Você é insuficiente demais. Às vezes essa palavra insuficiente eu internalizei. E eu não me lembrava. Nossa. Até que chegou um momento que veio aquele insight que eu falei, opa, meu pai é incrível. Ele falou muita coisa para validar a minha identidade. Só que uma palavra só que ele falou na ira foi o que ficou ali registrado. E aí eu fui crescendo achando que eu era uma insuficiente. Sem perceber, Fabi. Sem perceber. Isso era inconsciente, mas influenciava
todas as minhas tomadas de decisão. Eu sou indecisa demais. Não era isso. Era simplesmente o medo de não ser suficiente para as pessoas. Uau. Quando eu identifiquei isso, eu virei a chave e falei, não, eu não sou impostora, não. Eu nasci com um propósito, eu tenho uma identidade. E eu nasci para esse tempo. Quando eu entendi isso, naquela semana, a próxima aula que eu fui dar para minha turma de psicanálise, uma aluna falou assim, professora, já ouviu falar da síndrome do impostor? Você pode falar sobre isso? Eu falei, posso. Agora você poderia falar com propriedade. Exatamente. Então, assim, uma coisa que a Fabi falou que eu achei interessante, né? Sobre a questão das nossas emoções. A gente não deixar que as nossas emoções, elas influenciem a nossa vida. Nós não podemos nos tornar vítima das nossas emoções. Eu estou usando um brinquinho de pérola, que inclusive eu ganhei de uma aluna muito querida, dos meus alunos, né? E assim, eu tenho alguns momentos da minha vida que Deus está me direcionando para alguns exemplos. Por exemplo, a borboleta. Estou com o anel também que ganhei de aluno. Sou muito abençoada por eles. E o processo da borboleta. Aí vem a dor. Antes da borboleta se tornar borboleta, ela precisa passar por um processo de metamorfose ali, né? Uma metanoia ali. É doloroso. Dentro do casulo não tem papai, não tem mamãe, Fabi. É ela. A lagarta, ela tem que degenerar. Depois, ela ainda precisa sair do casulo sozinha. Ninguém pode ajudar. Caso contrário, as suas asas são danificadas. Só que, bacana, ela saiu do casulo, que lindo, voa. Não é bem assim. Ela nunca teve um registro de voar, porque ela teve uma vida inteira de lagarta. Agora, ela precisa tomar uma atitude, uma decisão de fazer uma coisa que ela nunca fez antes, que é voar. Por mais que ela agora é uma borboleta. Então, vem esse processo ali doloroso, a mesma coisa é a pérola. A ostra, quando é ferida, ou ela morre, ou ela produz pérolas. Ai, né? que lindo. Então, todo o processo de dor, ou você morre, ou você ressignifica. Não tem outra saída. Então, você que está aí me ouvindo, eu não sei qual é a sua história, não preciso nem saber, mas uma coisa eu posso afirmar para você. A sua dor está te direcionando para um propósito incrível. Agora, você precisa decidir se você vai se tornar vítima dela ou se você vai ser protagonista da sua própria história. Uau, é isso. E é tudo decisão. Sim. Né? E é poderoso. Né? Você tem a decisão de ficar ou você tem a decisão de avançar. E eu falo assim, que o ID, que Deus manda a gente fazer, né? Que é ir de pregar o evangelho, não é ficar falando só não, gente. É você viver aquilo que está escrito na palavra. Né? A palavra, ela é viva, ela é real, só que você precisa ter fé, acreditar e colocar em ação aquilo que é colocado na palavra. Eu até passo para os meus mentorandos ler o Provérbios todos os dias, né? Porque ele vai moldando e cada dia parece que surge algo novo ali. Sim. Você falou da metamorfose, estava vindo aqui ao meu coração, não me lembro, mas está em Provérbios em algum lugar. Ainda não cheguei nesse nível de saber qual que é o capítulo, não. Mas está em Provérbios, ele fala, né, que o oleiro, para ele moldar o vaso de prata, a prata antes ela precisa passar pelo processo de remoção de máculas. E essas remoções de máculas, você precisa esfregar, você precisa colocar ali para aquecer. Mas as máculas são aquilo, eu trazendo ali para essa parte emocional, eu creio que são as crenças que vieram, as crenças que foram forjando a gente, as mentiras desse mundo, porque nós temos a sabedoria divina, a sabedoria vertical e a sabedoria do mundo, que é totalmente contrária do que está na palavra. Então, por isso que você precisa ir para a palavra. Né? Se eu tenho dúvida, é palavra. Isso. Né? A palavra, ela me deixa muito mais firme, que é o estar firme na rocha. Então, o ID, minha filha, meu filho, não é falar, que às vezes a gente abre a boca para pagar e fala, mas é viver. Em experiência, sendo testemunha daquilo do que Deus ele coloca na palavra. Então, quando eu tomo essas ações e decisões, eu consigo viver um pouco e é rápido. Às vezes a gente está num processo, parece que é lento, mas é no tempo certo. É no tempo em que você está preparado para não sair do plano original de Deus. Porque a gente tem a tendência de sair do plano original, desviar do propósito dele, porque a gente começa a olhar e trazer as forças para o nosso braço. Já pensou se Deus mostrasse a cena do próximo capítulo? A gente não queria viver o medo. Mas é grande, é muito isso. grande. E será que a gente teria fé se a gente tivesse o caminho todo? Então, eu falo assim, a gente precisa
manter o nosso olhar sempre no alvo, que é Cristo. Sim. É buscá-lo, porque ele tem uma promessa para nós. Só que, minha filha, você tem que agir. Ficar parado e falando. É que eu chego a arrepio quando a pessoa fala, não, eu tô esperando em Deus. Esperando o quê? Sim. Deus mandou você ficar esperando aí ou mandou você avançar? O que ele mandou você fazer? Né? Vamos avançar, que a gente tá indo, infelizmente, para a reta final. Que pena, passa tão rápido. Então, assim, vamos trazer um pouquinho sobre o que a falta de inteligência ela faz. Ali nas doenças emocionais, nós temos patologias, inclusive nós temos um personagem na palavra de Deus. Quando você lê Salmos, você consegue transitar por várias emoções dele ali. Então, a gente pode ficar triste? Será que o cristão, ele fica deprimido? Será? Porque o tanto que tem de auto-julgamento, autocrítica, quando você tá assim, é como se você não confiasse em Deus. Eu, pelo menos comigo, foi assim num tempo. Conta pra gente. Eu já ouvi muitas pessoas, mesmo cristãos, chegar e falar assim, eu tô muito mal, né? Inclusive, eu fui orientada a estar mais no mesmo círculo de pessoas que eu estava acostumada a estar, porque eu estou passando por uma depressão. E aí vem aquelas questões. Letícia, chega muito pergunta para mim no meu direct. Depressão é falta de Deus? Ansiedade, síndrome do pânico é falta de oração, né? E não é. Se a gente for olhar para a Bíblia... Nossa, a gente ia ficar o tempo todo aqui falando sobre isso. Mas, por exemplo, Noemi, ela passou pela depressão por causa do luto, né? Inclusive, ela muda o nome para Mara, né? Amargurada, mulher amargurada. Se nós formos olhar para Cristo, ali no jardim do Getsemane, a ciência ela vai tentar explicar ali que aquele estado de agonia é raríssimo, Fabi, ao ponto de transpirar gotas de sangue. É raro, já aconteceu em alguns outros lugares, como nos Estados Unidos, mas é muito, muito raro de acontecer, mas acontece. É um estado de agonia extremo, é uma crise de ansiedade ao extremo de medo, porque a ansiedade é medo. Então, nós vamos ver ali Jesus, o nosso Salvador, passar por uma crise de agonia, de ansiedade no jardim do Getsemane. Nós vamos ver Davi, em um determinado momento, ele está tendo uma somatização, psicossomatização. Ele vai falar assim, eu estou tão amargurado ao ponto de sentir os meus ossos se derretendo e doendo dentro de mim. Poderíamos dizer que era uma crise de fibromialgia? Né? Então, assim, quando nós vamos olhando para a Bíblia, nós vamos ver muitos homens e mulheres de Deus, grandes homens e mulheres de Deus, como Elias, que passou por uma depressão, ao ponto de se esconder, né? Então, a ansiedade, a depressão, não, gente, não é falta de Deus. Nós somos um ser tricotômico, nós somos corpo, alma e espírito. Então, a gente precisa identificar o seguinte... no início, em Gênesis, a Bíblia vai dizer, no capítulo 2, inclusive, de Gênesis, que Deus, ele pega, né? Ele está criando todas as coisas, e quando ele chega no momento que ele fala assim, vou criar a melhor parte da criação, vou fazer a melhor parte, é a cereja do bolo, ele pega do pó da terra e ele faz o homem, o corpo, e aí ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida, o espírito, né, que nós vemos de dentro de Deus. E o homem passa a ser alma vivente. Então, corpo, alma e espírito. Então, a nossa espiritualidade, Fabi, ela está intacta. Ela está intacta. E espiritualidade não é religiosidade. Religião, seja ela qual for, é a forma que eu decido como irei exercer a minha espiritualidade. Então, a nossa espiritualidade, ela está intacta. Agora, e a nossa alma? Então, as nossas emoções, o sentir é almático. Então, é a nossa alma que está sentindo. Então, eu costumo dizer para essas pessoas assim, não é falta de Deus. Muito pelo contrário, talvez você estar aqui é a resposta até de uma oração, né? Então, a sua espiritualidade, ela está intacta. Quem está gritando é só a sua alma e nós vamos cuidar dela. Então, quando as pessoas entendem isso, é uma libertação emocional. Incrível. Já peguei casos de pessoas que eu confesso que eu olhava e falava, meu Deus, não vou dar conta, não vai dar certo, porque... E aí passa por um processo. Hoje essas pessoas são referências. Inclusive se tornaram até colegas de profissão. Uau. Então eu falei assim, meu Deus, isso é incrível, isso dá certo, é só continuar tentando. Então essas patologias que nós vemos hoje, né? Por exemplo, a síndrome do pânico, as depressões, porque são vários tipos de depressão, né? Nós vemos o síndrome de burnout, por exemplo. Tudo isso é porque nós somos
seres humanos, não somos máquinas. A inteligência artificial por mais inteligente que seja, ela não sente diferente de nós. Nós somos extremamente inteligentes porque temos o QI, mas precisamos desenvolver o QE. E na falta do QE, nós sentimos. E no sentir, nós podemos sim desenvolver algumas patologias. Agora a questão é, o que você vai fazer com isso? Busque ajuda, peça ajuda, procure pessoas próximas, porque isso é só uma vírgula da sua história, não te define. É isso, o que você sente, os seus problemas, o que você passou ou o seu erro não define você. E a Letícia, ela trouxe algo aqui. Ela é psicanalista e ela falou algo uma chave profunda. Eu fiz terapia. Então, sim. Né? E se ela fosse autossuficiente, ela ia falar, não, logo eu, se ela tivesse ali com esse orgulho, quebrando ali, tomando conta dela. Agora, gente, vamos para a reta final. Letícia, não sei se você já viu algum episódio, a gente tem um bate-bola rápido, eu falo uma palavra e você fala aquilo que vem no seu coração. Só que antes, eu vou falar aqui dos meus parceiros, a Jane Brás Semijoias e a Makeup 10. Vou colocar aqui o @ delas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque a cada episódio ele tá incrível para passar você pro próximo nível. Letícia, fala o seu Instagram e do Instituto novamente. Ok, o do Instituto é @Instituto Brasileiro Atitude, o IBA, né? Uhum. O meu é leticiamelo.psicanalista, Ótimo. que a gente trocou. Uhum. Maravilha. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar você lá no direct, que você responde. Sim. A gente está ali à disposição para responder todos vocês. Se eu não respondo, alguém da minha equipe responde. A gente está ali em massa para poder atender vocês com muito carinho. E responde mesmo, gente, porque foi assim que eu abordei a Letícia. Bom, gente, antes da gente terminar aqui, eu tenho um convite para você. Dia 10 de janeiro, eu tenho uma Masterclass gratuita para você planejar o seu 2025. Então, se você quer ter um ano extraordinário, você precisa aprender a tirar suas metas daqui da sua cabeça, colocar no papel e traçar um plano inteligente. Então, a gente vai entender o que tá, se você está se sabotando, quais são as crenças ali que estão impedindo você de avançar. Essa aula é totalmente gratuita e vou deixar aqui também o link de inscrição para você. Vamos lá, Letícia? Vamos tá lá. Preparada? Preparadíssima. Respira fundo. Vou falar uma palavra, você fala de verdade aquilo que vem no seu coração, tá? Okay. Psicanálise. Amor. Deus. Vida. Espiritualidade. Sentido. Instituto Brasileiro Propósito. de Atitude. Propósito. Propósito. A vida. Eu acho que eu volto para lá. A vida. Tá tudo interligado. Alinhamento. Bom, deixa eu pensar. O primeiro foi propósito, né? Tá tudo ali. Uhum. É isso, Letícia. Okay. Bom, a gente tá chegando aqui no final. Gente, segue a Letícia. Já deixei aqui o Instagram dela. Entre em contato. Se você teve ali, se você tem vontade de fazer o curso de psicanálise, procura também, porque ela tá ali com a próxima turma já fechando em fevereiro. É isso? Fevereiro? Isso. Nós estamos com uma promoção agora para esse mês de dezembro. Então, quem entrando nesse mês de dezembro, além de garantir a formação completa em psicanálise clínica, podendo clinicar ou não, porque tem muitas pessoas que não querem clinicar, mas querem ter o desejo de se conhecer nesse processo. Então, além de garantir a formação completa em psicanálise, eles ainda ganham de brinde o curso de transtornos alimentares e a psique humana, mais a matrícula totalmente gratuita. A promoção, ela tá imperdível, mas por tempo limitado. É isso, gente. Então, tem essa vontade ali, procura. Vou deixar o link também aqui. E é isso. Obrigada, Letícia. Muito obrigada, Fabi. Obrigada, foi lindo. Obrigada. Uma honra sempre. Até mais, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.